Olá! 6 em cada 10 brasileiros consideram ruim ou péssimo o serviço de saúde pública no Brasil. E para mais da metade da população, o principal problema é a demora no atendimento. Os números são da pesquisa CNT-Ibope, divulgada no início do ano. Por que é tão difícil mudar essa realidade? Para discutir os desafios da saúde pública no Brasil, o programa Cidadania recebe a professora Helena Chimizo, do Departamento de Saúde Coletiva da UNB, Universidade de Brasília. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu começo lhe perguntando a mesma coisa que a pesquisa perguntou a todos os brasileiros. Como a senhora avalia a saúde pública no Brasil? É boa, ótima, regular, ruim ou péssima? Bom, eu penso que regular ainda, né? Aí para isso acho que é importante eu estar historiando, né, a história do sistema de saúde pública no Brasil. Nós temos um sistema universal muito recente ainda, nós temos 22 anos de Sistema Único de Saúde, né? Mas o acesso ao serviço de saúde da população brasileira hoje é para todos, né? Antes nós tínhamos a população, cerca de 30% da população coberta, que eram os trabalhadores formais, né? Então, nós temos um acesso muito maior, né, de 100%, mas nós temos problema nessa acessibilidade. Esse né? esforço do governo brasileiro, da sociedade, em levar esse acesso a todos. Sim, e quando a população avalia, né, a dificuldade de acesso a serviços públicos, é verdade. É verdade por quê? Porque nós tivemos, nesses últimos anos, um intenso investimento na atenção primária à saúde, né, ou atenção básica à saúde, que são os postos de saúde e centro de saúde e o programa Saúde da Família, mais intensamente a partir de 93, 94, 97, a Saúde da Família virou uma estratégia. Né? Então, nós temos uma população de 103 milhões de brasileiros cobertos pelo Saúde da Família. São dados do Ministério hoje. 103 milhões, de 200 milhões, a gente está falando aí praticamente a metade da população. Praticamente a metade da população com serviços do Saúde da Família. Né? Então, nós temos hoje, a população hoje consegue acessar a Saúde da Família em lugares mais remotos do Brasil. Né? Por exemplo, quando chega um técnico ou um profissional de saúde, mas não necessariamente um médico, não é, professora? O programa, a Estratégia Saúde da Família, a equipe é composta por um médico, por uma enfermeira, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde. Né? A Estratégia Saúde da Família, as equipes ficam nas regiões. Né? Ela está desenhada para ela ficar na região e atender a população daquela região. Então, tem conseguido chegar na sua avaliação, pelo menos, a suprir essa necessidade de atenção básica? Atenção básica, né? Como atenção básica, a gente, nesse serviço de atenção básica, a unidade é suprida com tecnologia que a gente chama de baixa densidade. Né? Então, por um lado, se a expansão da atenção básica permite o acesso da população ao serviço de saúde, também cria um problema, porque as pessoas hoje em dia são mais diagnosticadas. Né? E nem tudo se resolve na atenção básica. Em outras palavras, o médico, essa equipe chega até a população de alguma forma e consegue detectar ali problemas que levam essas pessoas aos hospitais. Também. Então, na verdade, a gente tem um grande problema, o que a gente chama de gargalo do sistema, né? Que são nos níveis de média e alta complexidade. As pessoas, na sua vida, elas precisam tanto da atenção básica, mas elas precisam da atenção também de média complexidade e de alta complexidade. Dá um exemplo para a gente, professor. O que seria uma média complexidade? Média complexidade. A gente precisa de uma cirurgia, por exemplo, né? Uma apendicite, um caso agudo. A gente precisa de um hospital. Né? E nem, a gente não tem esses hospitais em todos os lugares. Né? A gente precisa de uma cirurgia ambulatorial. Né? Também a gente não consegue. Uma emergência, alguém que quebra um pé, é disso que a gente está falando? Emergência também é disso que a gente está falando. Né? Aí eu vou falar também que a gente tem uma outra ação nesse sentido das emergências. Né? Mas, então, nós temos um gargalo muito grande de serviços de média e alta complexidade. Isso já é um déficit histórico. Né? Se a gente for pensar, o Brasil fez um investimento para aumentar o número de leitos, né? Por um tempo, entretanto, nesses últimos anos, esse número caiu, né? O que é muito problemático.
Acho até interessante a senhora, perdão te interromper, trazer esse dado, porque recentemente os jornais todos trouxeram o trabalho do Conselho Federal de Medicina mostrando que são menos 40 mil leitos nos últimos 7 anos. Mas muito dessa redução se dá na psiquiatria, porque é uma tendência, depois da reforma psiquiátrica, de redução desses leitos. Mas na avaliação da senhora, esses leitos não deveriam estar sendo eliminados, mas reconduzidos, vamos dizer assim. Reconduzidos, né? Se a gente for comparar o nosso número de leitos historicamente, ele é muito abaixo, né, dos outros países, né? Se a gente for comparar a Alemanha, a França, a Bélgica, etc., nós temos um número de leitos que a gente não atingiu o nível necessário. A tendência nos outros países, também redução, né? Entretanto, os países têm trabalhado com serviços substitutivos. O que são esses serviços e por que é uma tendência essa redução? Se a senhora puder explicar rapidamente para quem nos acompanha, às vezes não tem essa percepção. O que são esses serviços, né? São serviços, em alguns países, chama de internação, cuidados de longa duração. Cuidados de longa duração são unidades alternativas, né? Você falava dos hospitais psiquiátricos, é uma política realmente, desde a década de 70, de reduzir o número de leitos psiquiátricos, que se chama deshospitalização. Entretanto, o número de serviços substitutivos seriam os hospitais dias, né, que o doente mental possa passar o dia, e outras unidades. E né? Nada disso vem sendo construído na velocidade com que os leitos vêm sendo necessária, né? Extintos. Né? Isso. E mesmo em psiquiatria, alguns casos graves necessitam de internação nos hospitais gerais, né? E os dados do CNE mostram que, inclusive, os dados, né, de clínica reduziram, né? Então, isso é muito problemático. Professora, eu queria trazer também um outro problema, que é o com que eu abri esse programa, apontado pela sociedade brasileira, pela população que usa o Sistema Único de Saúde. Tem muitos problemas, a pesquisa fala de problemas como a qualidade do atendimento médico, do profissional de saúde que ali está, a infraestrutura hospitalar, mas o que mais incomoda o brasileiro é a demora no atendimento, e quem está doente tem pressa. Tem pressa. Como a senhora, que é uma estudiosa do tema, imagina que possa ser uma solução relativamente ágil para reverter um quadro como esse? Então, nós temos, a unidade de atenção primária não consegue resolver, então nós temos um problema no nível, né, de novo, média e alta complexidade, a gente chama de sistema de referência e contra-referência. A gente não conseguiu ainda trabalhar essa questão, a gente não tem número, né, suficiente de unidades de média e alta complexidade para que atendam essas pessoas, e realmente elas ficam na fila muito tempo. Né? Ou seja, é mesmo falta de médico. Não só médicos, né? Nós temos falta de serviços de média e alta complexidade, né? Equipamentos. Exatamente. Então, a gente precisa, atenção básica encaminha, né? Para fazer tomografia, para fazer ressonância, para fazer uma pequena cirurgia, e isso demora muito tempo. Porque a gente não tem esse mecanismo, não tem unidade de estabelecimento de saúde o suficiente. As disparidades regionais são muito importantes. Se você é do norte, né, realmente você só tem a saúde da família e não tem muita dificuldade para outro tipo de serviço. Né? E há como o governo criar uma estratégia de melhora diferenciada para essas regiões onde a saúde é tão pior? Sim. Hoje em dia, uma política importante é a questão das regiões de saúde, né? Então, hoje está sendo discutido a necessidade de se criar nas regiões de saúde uma rede de atenção à saúde, né? Então, que inclua serviço de atenção básica, média complexidade e alta complexidade numa região, né? Mas, para isso, há que haver investimento na criação de estabelecimentos de saúde, de média e alta complexidade, de novo. Quando a senhora fala em investimentos, ou seja, de novos gastos, a gente se pergunta se esses atuais recursos destinados à saúde estão sendo bem administrados. Por exemplo, vou lhe dar 24% da população hoje no Brasil tem plano de saúde. Mas os próprios planos de saúde, quando seus usuários usam os serviços de alta complexidade, esses planos acionam o governo federal para obter um ressarcimento
desse dinheiro. Ou seja, o governo está gastando dinheiro para ressarcir um seguro de saúde por ele ter atendido à população que usou o seu seguro. Me parece de uma incoerência. Eu, como cidadã comum, queria a sua opinião, se isso é possível, isso é uma distorção do nosso sistema, ou é assim que acontece no mundo, ou esse é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado de forma diferente? A meu ver, é uma distorção do sistema que tem que ser corrigido, né? Essa complementariedade, né, do sistema privado está trazendo um problema muito grave, né, no país. Realmente o SUS, se a gente for ver o número de procedimentos pagos pelo SUS, ele paga muito, mas ele paga para o sistema privado, né? Ele paga para o seguro de saúde. Grande parte é pago para o seguro de saúde. Mais da metade do recurso vai para o sistema privado, né? E quem tem infraestrutura e que cresceu muito na infraestrutura de serviço de média e alta complexidade é o sistema privado. Os hospitais privados. Os hospitais privados, os ambulatórios, as clínicas especializadas. Eu quero até trazer um dado dessa pesquisa também, que a população avaliou a infraestrutura dos hospitais e os profissionais. Quando são os hospitais públicos, numa nota de 0 a 10, avaliou com 5,7 a nota. Em hospitais privados, 8,1. Quando a gente fala dos profissionais, a mesma coisa acontece. Nos hospitais particulares, 8,2 é a nota dos profissionais que atendem as pessoas. Na rede pública, 6,3. Isso é culpa da nossa baixa infraestrutura ou é culpa de que realmente o médico ali que está no serviço público é pior? Bom, nós temos um problema muito grande, né, o sistema público, ele tem poucos hospitais de alta complexidade, né? O que a gente tem? A gente tem hospitais municipais. Esses hospitais municipais, eles são de baixa densidade tecnológica. Eles não têm o recurso necessário. Ou seja, é caro para trazer esses equipamentos para dentro do município? É caro. Não é só equipamento, né? É recursos humanos também, né? Qualificados, né? E isso também é um problema no SUS, né? Ainda a gente não tem os hospitais, o que a gente tem, o que a gente consegue encontrar. Então, Estratégia de Saúde da Família, o Programa Saúde da Família, e hospitais de até 30 leitos. Né? Esses hospitais de 30 não são bem supridos, né? Tanto do ponto de vista tecnológico como também de pessoal qualificado, né? E isso, quando o usuário avalia isso, ele percebe, né, que tem muito problema, né? Queria perguntar para a senhora, dentro dessa complexidade, se há setores em que nós estamos muito bem e outros setores em que nós estamos muito mal. Queria que a senhora nos desse exemplo de quais são as notícias a comemorar, ou os setores, ou as áreas de saúde a comemorar, e aquelas que hoje estão em estado crítico. Nós temos, acho que, um bom sistema de atenção básica, né? Historicamente, isso. Vacinação, parece que também vacinação, centros e postos de saúde. Nós temos uma cobertura vacinal, né, que exemplo para o mundo, então é importante. Saúde da família, eu acho que também pode aprimorar o seu processo de trabalho, né? Já tem estudos mostrando que a população se sente muito segura, muito acolhida, né, quando tem o saúde da família. O vínculo, né, com essas unidades é muito grande, né? Mas os problemas são dele caminhar dentro do sistema, voltar para o sistema com maior flexibilidade, né? O que a gente não consegue ainda. Nós temos um sistema de vigilância muito bom, vigilância sanitária muito bom, né? Que também ninguém sabe que o SUS faz isso, né? Que fiscaliza medicamento, que fiscaliza produtos, né? Isso. Nessa área a senhora diria que estamos bem? Estamos bem. Faz, né, diferença. Aliás, a política de genéricos, de medicamentos genéricos, também é avaliada pela população como uma conquista. Sim. Diretamente traz um benefício a essa sociedade. Sim. E da parte que a senhora diria que está péssima? Eu acho que o grande gargalo é a atenção de média e alta complexidade. Né? Tem que haver um investimento muito forte nesse sentido, no sentido de rever, é um desafio, eu penso, né? Os estabelecimentos, o tipo de estabelecimento. Nós vivemos hoje uma transição epidemiológica,
né? Demográfico. O que é isso? Nós estamos com outro perfil, né? Nós temos uma população mais velha, o envelhecimento populacional, a tendência é do país, né? A curva se modifica, nós vamos ter muito mais idosos neste país, né? Nós vamos ter muito mais, já temos hoje doenças crônicas, né? Como obesidade e suas consequências, as doenças cardiovasculares, diabetes, etc., que vão requerer, e já estão requerendo, serviços de média e alta complexidade. E a senhora falou há pouco da redução de leitos, a gente viu que essa redução também acontece em obstetrícia, pediatria. É uma tendência trazer esses leitos mais, então, para a parte mais idosa da população? Não, porque eu acho que tem uma carência, né? Não dá para dizer que dá para transferir esses leitos, né? Porque continuam nascendo, né? Então, e com problemas, então a gente tem que ter, por exemplo, na área de obstetrícia, as casas de parto são uma alternativa, mas a gente tem poucas casas de parto ainda, né? E a população idosa, a gente tem que criar outros serviços substitutivos, que eu acho que a gente não se deu conta ainda, né? Os hospitais dias, onde a pessoa passa o dia e à noite volta para casa, a gente não tem esse tipo de alternativa dentro do nosso sistema. Eu queria pedir para a senhora avaliar, o programa começa a se aproximar do fim, como a senhora vê hoje a política do Ministério da Saúde, essa sensibilidade que ocorre na sociedade, de alguma forma, é uma percepção dentro dos setores acadêmicos, é também percebido pelo Ministério da Saúde? Há avanços dentro da política pública na velocidade da possibilidade? Eu acho, sim, eu penso que em várias, né, o Ministério está preocupado com várias questões e tenta criar alternativas, né? Recentemente, não tão recente, uns 2, 3 anos, existe um investimento no que se chama UPA, Unidade de Pronto Atendimento, né, que são as emergências, onde se quebra o pé, machuca o pé, a pessoa vai lá. Mas isso é um problema, ele resolve imediatamente, né, o problema, mas não trabalha com a questão da promoção e da prevenção da saúde. As pessoas só vão procurar o serviço quando elas estão com problema de saúde, né? Então, isso é um problema do sistema. Então, essa criação de UPAs, a meu ver, a gente está criando, está resolvendo rapidamente, mas a gente está criando um problema para a saúde da população brasileira. Por quê? A senhora acha que isso gera um vício nessa relação? Gera um vício nessa relação. A pessoa procura só quando está doente, ela não vai procurar se cuidar, né? E isso tem consequências para o sistema de saúde também, né? Porque quando ela vai procurar, ela vai procurar já muito doente e o custo, né, desse muito doente é muito mais caro para o país não tem infraestrutura, né? E às vezes, como a senhora falou, nas regiões mais desassistidas do país, essa pessoa não consegue sequer ser encaminhada a um hospital melhor, né? Não existe essa infraestrutura, né? Então, apesar do empenho do Ministério, né, tem algumas políticas que são problemáticas, digamos assim, né? Em vez de ordenar o sistema, desordena o sistema de saúde, né? Para finalizar, eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora me disse, estamos no meio de um processo de estabelecimento desse sistema, são 22 anos de Sistema Único de Saúde. Sim. Daqui mais 20 ou 22 anos, no andar da nossa carruagem, como deve estar o sistema? Como a senhora avaliaria? Perdão. Eu acho que a gente tem um problema de investimento público em saúde muito baixo, né? Um investimento de 3,5% do PIB é muito baixo, a gente comparar, né, com os países. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, preconiza 8%, tem países que gastam 12%, tem países que gastam 20% na saúde. Eu acho... A nossa meta, até que já está numa casa do Congresso, seria tentar esticar esse tem que haver um maior investimento, né, para poder suprir o sistema de saúde. E não só isso, né? Eu acho que tem que haver também uma regulação do sistema muito eficiente. Eu acho que a regulação é outro problema, né? O sistema privado está crescendo muito, né? E o SUS está pagando muito, né? E isso, quer dizer, se a gente não trabalhar com essas questões, a gente em 20 anos não tem melhora no sistema de saúde.
Professora, muito obrigada por essa nossa conversa. Nós conversamos neste programa com a professora Helena Chimizo, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. Saiba que se você quiser deixar sua opinião ou ver de novo trechos desse programa, pode acessar a internet www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.